voltando direto aqui, ó. Então, vamos falar da compra à vista ou a prazo, mais uma vez, no tópico de financiamentos. Vamos introduzir o conceito de valor atual ou valor presente de um conjunto de pagamentos, que nos permite compreender como funcionam alguns financiamentos, tá? Espera aí que tá esse tópicozinho aqui aparecendo. Beleza. Primeiro problema. Imagine que uma geladeira seja vendida em 3 prestações mensais de R$400, sendo a primeira um mês após a compra. Então, você vai comprar essa geladeira em 3 prestações de 400, você só vai pagar a primeira prestação um mês depois da compra. Sabendo que a loja cobra juros compostos no financiamento no valor de 5%, essa taxa, tá, ao mês, como podemos determinar o preço à vista dessa geladeira? Então, quando você está pagando 3 parcelas de R$400, com a primeira só daqui a um mês, você já está pagando 5% de juros. Agora, se eu fosse pagar à vista, quanto seria se eu retirasse esses 5% mês a mês? Quanto seria o preço da geladeira? Lembrando que 3 parcelas de R$400 vai dar R$1.200 o valor da geladeira. Você vai pagar R$1.200. Mas e se fosse à vista? Quanto seria? É isso que a gente vai descobrir aqui. O esquema a seguir mostra os valores das prestações a serem pagas a cada data do mês. Então, no ato da compra, não passou nenhum mês, é o instante zero aqui, você não vai pagar nada. Um mês depois, você vai pagar 400, depois de 2 meses, mais 400, depois de 3 meses, mais 400. Esse é o esqueminha que a gente vai utilizar para descobrir o preço desta geladeira à vista, tá? Pois bem, continuando aqui, ó. O pagamento de R$400 daqui a um mês, que é a chamada data 1, equivale ao pagamento atual, data 0, de X1 reais. Tá o quê? Observe o que eu estou fazendo. Ó. Se eu fosse pagar à vista, eu pagaria esse valor X1. Eu não sei quanto é ainda, eu vou descobrir. Eu pagaria esse valor X1. Mas como eu estou pagando só depois de um mês, eu estou pagando X1 vezes 5%, né? Um acréscimo de 5%. Então, é X1 vezes 1,05. Então, X1 vezes 1,05 vai dar um total de 400. Então, quando eu pago a primeira prestação daqui a um mês no valor de R$400, eu estou pagando ela com juros de 5% em cima desse valor, tá certo? Então, por isso que é X1 vezes 1,05. Pois bem, então esse valor de X1, você passa 1,05 dividindo, então o valor X1, o valor que eu pagaria à vista seria 400 dividido por 1,05. Isso é, aplicando 5% de juros sobre X1 e somando com X1, obtemos o valor de 400 a ser pago na data 1, a primeira data, tá certo? X1 é o valor atual do pagamento, só que só será feito na data 1. Então, ele é o valor atual. Se eu pagasse hoje, seria X1, o valor 400 dividido por 1,05. Você já pode fazer essa divisão aí. Vamos fazer? Custa nada, né? Então, se eu fosse pagar hoje, essa prestação aí, ó, não seria 400. Seria 400 dividido por 1,05. Então, seria R$380,95 aproximadamente. E não R$400, tá certo? Então, vamos olhar agora a segunda parcela. E depois eu somo as 3 parcelas, tá? O pagamento de R$400 daqui a 2 meses, que é a data 2, equivale ao pagamento atual, na data 0, no instante atual, de X2 reais. Tá o quê? X2, como é daqui a 2 meses, eu vou pegar o capital, que eu não sei quanto é, eu tenho que descobrir o valor inicial da prestação, que seria se eu pagasse hoje, só que vai incidir os juros de 1,05 por 2 meses. Como aqui é juros compostos, eu vou pegar 1,05 e elevar ao expoente 2. Lembrando que nos juros compostos, para eu pagar daqui a 2 meses, esse valor X2, eu vou pegar, que é o meu capital, né? Eu vou pegar X2 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,05, fecha parênteses, é elevado ao quadrado. Quando eu somo esse número 1 mais 0,05, dá 1,05. Elevado ao quadrado, elevado ao tempo, 2 meses no caso, né? Então, por isso que vai aparecer esse 2 aqui, tá? Então, X2 é 1, X2 vezes 1,05 ao quadrado. Isso aqui vai me dar a parcela de R$400. Após incidir os juros, dá uma parcela de 400.
As parcelas são sempre de 400, porque a gente já sabe de antemão que são 3 parcelas de 400, já que o juros já foi embutido. Passa esse número dividindo, vai ficar, teremos que o x2 é 400 dividido por 1,05 ao quadrado. Então perceba, na primeira parcela, no primeiro mês, eu vou ter 400 dividido por 1,05. No segundo mês, eu vou ter 400 dividido por 1,05 ao quadrado. E no terceiro mês, como é que vai ficar a terceira parcela? O x3, se eu fosse pagar na data zero. Qual seria o valor? Então, olhando agora para o valor x3, vou já pular aqui essa etapa, que é uma leitura similar à anterior. O pagamento de R$ 400 daqui a 3 meses, data 3, equivale a um pagamento atual de x3 reais, tá o quê? x3 vezes 1,05 ao cubo agora, dando um total de R$ 400. Então, x3 é 400 dividido por 1,05 ao cubo. Então, interessante como essas parcelas aqui, os expoentes vão aparecendo um mês. Essa aqui vai ser pago daqui a um mês. Então, ficou 1,05 elevado a 1. Não aparece porque não precisa elevar a 1. A segunda parcela, daqui a 2 meses, é 400 dividido por 1,05 ao quadrado. Daqui a 3 meses, eleva ao cubo. Se tivesse a 4 meses, elevaria a 4 e assim sucessivamente. Beleza? Aplicamos sobre x3 os juros compostos de 5% ao mês por 3 meses consecutivos para obter o valor de R$ 400, que será pago na data 3. x3 é o valor atual do pagamento, se eu fosse pagar hoje, a ser feito, ele só seria feito na data 3, mas se fosse para pagar hoje, ele seria esse valor, 400 dividido por 1,05 ao cubo. Você pode fazer essa conta para descobrir quanto é o valor da prestação atual, a gente vai fazer inclusive, tá? Assim calculamos o valor atual de cada prestação. O preço à vista dessa geladeira é a soma de x1 mais x2 mais x3. Lembra que a gente já calculou x1? O x1 foi 380,95, é o primeiro valor que vai aparecer aqui. E o segundo valor? Eu vou ter que pegar 400 e dividir... Deixa eu pegar aqui a científica, tá? Que eu vou precisar de um parênteses agora. Eu vou pegar o 400 e vou dividir, vou abrir aqui o parênteses, por 1,05 ao quadrado. 1,05 elevado ao quadrado, tá aqui. Aí vou fechar o parênteses e vou dar o igual. Então dá 362, 1,05 ao quadrado. Por que ele tirou a raiz quadrada, né? 362. Deixa eu confirmar essa conta aqui. Deixa eu zerar aqui mais uma vez, ó. 400 dividido, abre parênteses, 1,05 ao quadrado. Ah, isso aqui deve ser o quadrado. SQR eu achei que não era o quadrado, mas está certo o valor então. Fecha o parênteses. É porque é de square, né? É de quadrado aqui. Porque SQRT, aí era a raiz quadrada, mas está certo. Então, a segunda parcela é R$ 362,81, arredondando aqui até a segunda casa decimal, tá? Então, essa é a segunda parcela, 362,81. E a terceira parcela? Deixa eu zerar. Terceira parcela, eu vou pegar 400 dividido, abro parênteses, 1,05 ao quadrado, fecho parênteses, dá igual. Ele veio ao quadrado de novo, calma lá, muita calma nesta hora. 400 dividido, tem que levar ao cubo agora, né? Dividido por, abre parênteses, 1,05 elevado ao cubo. Como não tem elevado ao cubo aqui na calculadora, eu vou apertar o x elevado a y, depois eu aperto o número 3. Fecho parênteses, aqui ficou 1,05 elevado ao cubo, né? Então, 400 dividido por 1,05 elevado ao cubo, que é justamente essa expressão. Agora vai dar certo. 345,53. Olha que engraçado, a gente paga, se fosse pagar à vista, seria R$ 345,53. Mas como eu estou pagando financiado, estou pagando a prazo e está incidido 5% ao mês, durante 3 meses eu vou pagar quase R$ 55 de juros aqui. Certo? Então, vou somar esses 3 valores agora que a gente obteve. Ó. Essas três continhas foram 380,95, primeiro valor, 362,81 e o último que a gente calculou agora, 345,54. Então, essas são as parcelas aqui que pagaríamos à vista, sem a incidência dos 5% de juros compostos, mês a mês ali, né? Então, o valor da geladeira, no lugar de 1.200, ela à vista,
custaria R$ 1.089,30. Então, esse é o valor que eu pagaria à vista. Lembrando que aqui não são juros simples, são juros compostos, por isso que eu tenho que fazer essa operação, tá? Agora, vocês vão ver aqui o que é que eu vou fazer com esse número aqui. Vou fazer uma simples operação aqui só para a gente chegar no valor final e finalizar essa aula, né? Que já vão em 10 minutos aí. Como o valor que a gente obteve foi R$ 1.089,30, é o valor à vista, a gente vai fazer a conta ao contrário agora. Se eu não pagar nada na geladeira, vou pagar em 3 prestações de 400. No primeiro mês, esse montante, esse capital, perdão, ele vai incidir uns juros nele de 5%. Então, se aplicarmos 5% nesse valor, multipliquei aqui por 1,05 já para obter o total, isso aqui vai dar R$ 1.143,77. Depois de um mês, essa dívida que eu tenho da geladeira vai passar a ser essa, porque vai incidir 5%. Aí, quando passa um mês, eu pago R$ 400 dessa prestação, desse valor. Quando eu retiro aqui R$ 400, eu vou dever R$ 743,77. Esse dinheiro vai ficar aplicado e vai gerar 5% depois de um mês. Depois de um mês, ele vai gerar 5%, o que vai dar uma dívida de R$ 780,96. Como eu vou pagar agora a segunda parcela, eu vou pegar esse total e vou retirar R$ 400 para pagar a segunda parcela da geladeira, que vai dar R$ 380,96. Só que eu vou continuar devendo por um mês esse valor. Só vou pagar daqui a um mês o restante. Então, eu vou incidir mais 5% nesse valor. Quando eu incido 5%, dá aproximadamente R$ 400, justamente o valor da última prestação. Então, aqui é um processo contrário, para a gente verificar. Achamos o valor da geladeira à vista. E aí, eu vou incidindo os juros nela, só para fazer meio que uma prova real. Se a última parcela bater com o valor que você paga da parcela, né, incidido aqui os juros, significa que sua operação ficou correta, ficou certa, tá? Então, resumo da ópera, se você pagar à vista nessa geladeira, vai ser R$ 1.089,30, tá certo? Muito bem, vou fazer uma pausa aqui, retornamos daqui a pouco, não sai daí.